Olá, galera! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulher Informa. Eu sou a Polly Takal, sou criadora do Método Mulher Informa, idealizadora da plataforma Mulher Informa, que já ajudou mais de 400 mil mulheres a emagrecerem, reconquistar sua autoestima, criar um estilo de vida saudável. E hoje, no nosso podcast, a gente tem um convidado muito especial, que trouxe um tema, assim, que as nossas alunas aqui, ó, encheram de perguntas, tá? Que é o Sérgio Bruni. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Já me apresento? Por favor. Vamos lá, favor. Então. Primeiro, obrigado. E mais legal ainda, porque quando você começou a olhar os podcasts, você veio aqui assistir o meu podcast, né? Foi o primeiro, gente. O primeiro podcast que eu assisti foi o dele. Depois a gente... O meu celular tocou no meio do podcast. Nossa, atrapalhou o podcast. Eu não sabia onde enfiava a cara. Não, meu Deus. Imagina. E foi muito legal, que bom que isso gerou, de fato, motivação para você fazer o canal. Então, me sinto muito lisonjeado, muito honrado em estar aqui. E você me contando das andorinhas e eu te perguntando por que a logo é uma andorinha, e você falando do processo de um ajudar o outro, e quanto mais a gente tem disciplina, mais a gente cuida da nossa vida, mais liberdade a gente tem, e as pessoas acham o contrário, né? Sim. Mas eu, por exemplo, a Polly aqui, que é uma Monster Blaster aqui no estilo de vida também, se hoje eu quiser comer o meu cheeseburger ou sair para tomar qualquer coisa, eu não fico com peso nenhum na consciência, eu durmo tranquilo, e isso é a melhor coisa do mundo, né? A gente poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu sou o Sérgio Bruni, né? Falando um pouco de mim. Eu sou um ex-jogador de tênis profissional, eu joguei quase 10 anos profissionalmente, então viajando o mundo, aí foram quase 40 países, morei em 3 países fora do Brasil, depois entrei no mercado financeiro, mercado de capitais, trabalhei numa consultoria, montei uma empresa de suplementos alimentares e nutricosméticos. Em 5, 6 anos eu vendi a empresa, a gente estava bem grande, a gente estava vendendo para mais de 10 países, com 200 e tantos funcionários. E aí teve uma situação particular na minha família, de uma pessoa com uma depressão muito profunda, e eu resolvi desenvolver uma outra empresa, que hoje é o Core, que é uma plataforma de desenvolvimento humano, e não vou ficar vendendo aqui, eu te falo depois, quando a gente terminar a gravação, que eu quero te mostrar umas coisas novas que a gente tem bem legais, que a gente está implementando nas empresas. Mas basicamente a gente hoje tem um índice de saúde e performance corporativo, onde a gente faz um diagnóstico do indivíduo, e pelo diagnóstico a gente cria um protocolo de desenvolvimento com inteligência artificial muito legal. E a gente criou uma nota para a empresa, então a empresa hoje tem uma nota de 0 a 100, qual é a saúde e a performance dela. E a partir daí a gente tem uma plataforma educacional, com palestras, workshops, enfim. Sou especializado em neurociência, pós-graduado em neurociência, também tenho formação internacional em coaching, desenvolvimento humano. Então, vamos falar e responder as perguntas, o que eu puder ajudar de alguma forma. É um prazer imenso. E, a coisa acho que mais legal que tem é a gente poder um ajudar o outro. É o que eu sempre falo. Meu grande objetivo de vida é sempre poder conhecer alguém, impactar a vida dessa pessoa e ela sair de alguma forma melhor de como ela chegou. Exato. Então, acho que tem tudo a ver com o seu canal. Tudo a ver com Mulher Informa, né? O Sérgio, galera, ele é um aficionado, assim, por desenvolvimento humano, né? Muito. E é muito legal, né, conversar, porque conversar com pessoas assim, como ele, que a gente... É uma energia, né? É uma energia. Você entender que se conhecer é muito importante, né? É fundamental. E eu queria que você contasse pra gente, assim, dentro dessa sua trajetória profissional aí, né? Quais foram os principais desafios aí que você enfrentou e ao longo da carreira que você superou, e como que a questão do autodesenvolvimento, do estilo de vida que você fala muito, da qualidade do sono, enfim. Sim, super. Isso te ajudaram? Na verdade, eu vou começar pela sua última colocação. Quando a gente não tinha informação porque eu parei de jogar 20 e poucos anos atrás, não tinha nem Google, né? Era uma enciclopédia, ou a Barça, que atualizava uma vez por ano, e basicamente era o professor da escola, e às vezes um pouquinho que você pegava de conversa de pais ali no final de semana, que eram as informações que você conseguia ter. Ou numa biblioteca na escola que você conseguiria ter informação. Então, nesse momento eu não dava muito foco para o sono, né? Mas eu vi que o sono era de fato eu tenho um problema de sono, eu tenho um bruxismo bem sério, e eu fui descobrir isso depois, inclusive com o projeto da Alcor. Mas lá naquela época, principalmente quando eu joguei tênis, o tênis, por ser um esporte de muita alta performance individual e de tomada de decisão muito rápida,
ele escancara literalmente quem você é. Então, se você na quadra, a gente fala, tá afinando, né? Se você tá com medo, se você tá com coragem, se você grita muito, se você esperneia muito, se você quebra a raquete ou não, isso transparece claramente para todo mundo quem você é. E isso faz você, de fato, dar a cara para bater. Então já começa, eu falo que eu sou empreendedor desde os meus 15 anos, né? Porque você precisa se reconstruir. Quando você é atleta de alta performance, você tem que se reconstruir o tempo inteiro, porque você vai montando estratégias que muitas vezes não funcionaram naquele jogo e que para o seu desenvolvimento ao longo do tempo precisa ser diferente, desde uma mudança de um golpe, uma mudança de uma técnica, uma mudança mental, uma mudança de mindset, uma mudança alimentar, que muitas vezes você não sabia, agora você aprendeu que essa alimentação vai fazer melhor para você. Eu era uma pessoa, ainda sou, que suo muito, então eu tinha que ter uma certa hidratação prévia já 2 dias antes, porque para mim 48 horas depois ia ter um impacto depois de uma possível cãibra, ou então estiramento muscular por falta de hidratação na minha musculatura, e você começa a ter um aprendizado muito profundo, não só do seu corpo, né, para se entender o que o seu corpo está dizendo, porque o corpo ele fala. Sim. E aqui para você que está assistindo, o seu corpo está falando para você quando você está estressado, você está ansioso, quais sentimentos você tem. Então tudo isso a gente tem que ter esse ouvido, e com os estímulos hoje das redes sociais e celular a gente acaba perdendo a conexão com nós mesmos, né? Sim, então todo esse trabalho ele começou muito no eu como atleta, e acabou me moldando todo o meu caráter, né? Então, eu falo que o caráter é o que você faz todos os dias, constantemente, é o seu caráter. Então, isso moldou ainda mais o meu caráter, além da educação que eu tinha, que sempre foi uma educação muito rígida dos meus pais. E aí, depois, no mercado corporativo, ele foi transparecendo cada vez mais, né? E eu, muito disciplinado sempre nas empresas, era o primeiro a sair, o último que chegava, que ainda era visto uma coisa maravilhosa, né? E hoje eu já vejo que você tem que trabalhar de uma forma mais inteligente e não só em horas. E aí depois eu abri a empresa, e hoje também, muito por conta das gravações do podcast, muito do que eu venho desenvolvendo, você vai olhando e vendo que a gente, de fato, eu falo, o analfabeto hoje do século XXI, de tanta informação que a gente tem, não é mais quem não sabe ler e escrever, porque hoje uma criança de 6 anos ela tem mais informação que o imperador de Roma do que o Alexandre o Grande. Então, de fato, que tipo de informação a gente está recebendo, e a gente estar aberto a aprender, desaprender e reaprender velhos conceitos. Quando você começa a estar super aberto a isso, e eu acho que aí vem sempre o esporte, vai fazer parte da minha vida, ele trabalha muito a sua humildade. Então, o humilde não é aquela pessoa, um coitadinho, não. O humilde é você saber que você tem limitações e que você é uma pessoa em constante evolução e desenvolvimento. Então, é você olhar para o que você pode se desenvolver e tentar fazer melhor de alguma forma. E isso ao longo da vida, coisa que no tênis lá atrás eu não via, porque era muito só o que a gente falou antes, de focar no resultado. Eu preciso ganhar, porque se eu ganhar esse jogo, eu vou ganhar um ponto, que aí eu ganho esse ponto, eu vou entrar no ranking tal, eu entrando no ranking tal, eu vou conseguir entrar naquele outro torneio. Eu perdia noites de sono, eu ficava mais ansioso, e eu não dava nomenclatura, porque naquela época não tinha muito estudos, né? Até porque quem falava que era eu faço psicólogo, etc., até porque no esporte já fazia um pouco, sempre fiz. Preconceito, mas né? Existia um certo preconceito. Uhum. E aí mas minha mãe sempre falava, filho, eu sempre fui muito incentivado a fazer terapias desde cedo. Legal. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito humana, né? Então ela falava, dê nomenclaturas para os seus sentimentos. O que você está sentindo? Como que é uma palpitação? A sua mãe é terapeuta? Não, não, mas ela foi uma grandíssima empresária, mas ela é formada em artes plásticas. Então ela tem um lado humano muito aflorado e tem uma sensibilidade muito grande. Perdeu o pai e mãe muito cedo, né? Uma questão de menos de 1 ano. Ela tinha 23, 24 anos, com 3 filhos, e aí a água bateu ali no bumbum dela e ela teve que se virar na vida. Então esse trabalho do autoconhecimento dela já veio muito forte, ela já começou a terapia muito cedo, isso estamos falando há 30 anos, há 40 anos atrás, então coisa que eu acho que ninguém devia fazer nessa época. Até então, hoje, né? Até hoje existe muito preconceito, né? Muito. Eu acho que a gente está num núcleo privilegiado, né? Muito. Que entende a necessidade, mas ainda é algo elitizado, vamos dizer, né? Porque a grande maioria da população, se a gente para pensar, né, meninas, estão preocupados, infelizmente, se vão conseguir pagar o boleto no final do mês. Exato. Então, eles não têm esse tempo, vamos dizer assim, de
de tentar se conhecer, de tentar se melhorar, né? E saber que isso vai levar eles para o próximo estágio. Para um próximo estágio, Exato. para outro nível financeiro até, Exato. né? Uma outra comodidade nesse sentido também. Mas é algo que ainda eu vejo que é muito... Que existe muito preconceito, sabe? E não só a questão do preconceito. Eu acho que além do preconceito, faz as pessoas deixarem de olhar para pilares tão importantes na vida delas, que nem você como uma educadora física, né? Então a pessoa pensa em emagrecimento, ela fala, eu vou começar a procurar um personal trainer no nosso ciclo, vamos falar assim. Ou então vai no nutricionista. E na verdade... e as mulheres, elas têm um cuidado maior por conta da saúde feminina, né? De vocês terem o seu ginecologista desde cedo. Então, essa coisa de vocês estarem olhando o corpo internamente já de uma forma mais íntima, desde cedo, coisa que o homem vai fazer depois dos 40 e é um tabu para o homem. Sim. Mas mesmo, então, essa coisa faz a mulher já procurar ter um cuidado maior desde cedo. Coisa que eu acredito que com o público gay masculino ajudou muito. Porque é um público muito mais preocupado com a sua aparência, de verbalizar com uma clareza, com uma facilidade muito maior do que o homem tradicional de falar de fraquezas, ou falar de tô fazendo minha barba, eu fiz um laser, ou eu fiz qualquer coisa relacionada à estética, etc. Ou eu acho que o gay ele fala de uma forma muito mais aberta, que acabou acarretando no homem hoje falar um pouco mais. Mas a gente olha muito essa questão do trabalho preventivo como uma besteira. E, na verdade, é isso que vai definir toda a sua vida. Sim. Que a gente, englobando tudo isso, é o estilo de vida. Então, o estilo de vida, se ele consiste, para mim, em trabalhar uma parte mental, eu tenho que ter uma terapia. E não é uma terapia porque eu tenho uma infância ferida, porque todo mundo tem, mas eu quero trabalhar essa ferida. Não, é na verdade porque eu quero atingir os meus objetivos. E para eu atingir os meus objetivos, como você falou, você precisa atingir determinados degraus para você chegar naquele próximo nível de forma sustentável. Senão você não vai chegar de forma sustentável. E eu dou sempre o exemplo mais banal que tem para ficar fácil de entender. Vamos, por exemplo, eu falo com você, Poli, eu quero emagrecer. Aí você fala, tá bom, vamos criar uma meta, foco no resultado. Aí eu falo, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Legal, eu te encontro daqui a 28 dias, 2 dias antes do deadline, e emagreci 12 quilos. 20% acima da meta que a gente colocou. Aí você me encontra, nossa, Sérgio, caramba, você tá magro. E eu meio abatido. E você, mas você tá magro, olha, você bateu a meta, que legal, a meta. E aí uma hora você fala, cara, o que aconteceu com você? Na verdade, faz 28 dias que eu não como. Vai adiantar, vai ser sustentável atingir essa meta? Então as pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas com as aparências delas e muito mais como elas estão sendo vistas pelos outros do que de fato quem elas são. E essa desconexão gera um buraco muito grande. E eu acho que aí entra também muito fortemente, que aí eu vi algumas pesquisas na prévia que a gente falou de pandemia, etc., mas muito forte a questão do transtornos e questões de saúde mental. Legal. Tem até uma pergunta aqui, eu vou até pôr já em jogo, então. Sério. A gente eu falo um momento aqui das andorinhas, das nossas alunas, né? Que a gente... que eu coloco aqui as perguntas, né, que as alunas mandaram e tudo mais. E tem uma pergunta muito legal aqui pro Sérgio, falando o seguinte, sobre... qual é a sua perspectiva, assim, né? Qual que é o que você entende, né? Se você percebe que teve um aumento de pessoas com distúrbios relacionados à saúde mental pós-pandemia, porque essa nossa aluna aqui, ela trabalha numa ONG de adolescentes e crianças, ela tá sentindo isso ali no trabalho dela no dia a dia. Sim, se a gente olhar de forma geral, sim. Hoje, se você for olhar, a gente tem, nos últimos 4, 5 anos, a gente tem hoje novas nomenclaturas, né, de transtornos mentais que a gente não falava muito e vão aparecer novas doenças que a gente ainda não tem o nome. Porque um dos fatos para a nossa felicidade, e eu falo felicidade, as pessoas estão buscando a qualquer custo a felicidade. E para mim a felicidade é como você lida com a sua vida no dia a dia. Sim. Você vai lidar, e aí é aquela coisa, né? Parece banal, mas esse copo tá meio cheio ou ele tá meio vazio? Você fala, nossa, mas tá acabando a água. Eu falo, mas ainda tem um pouco de água ainda para eu poder me hidratar. É uma forma diferente de pensar. E essa forma simples de pensar
é você falar, putz, mas eu vou ficar com mais sede. Não, mas eu vou ter um pouco mais de água e eu me hidrato e eu consigo, depois eu pego mais água. Então, essa forma da gente olhar o copo meio cheio, meio vazio, mas só pensar positivo adianta? Não adianta. Mas entre pensar positivo e negativo, eu prefiro pensar positivo. E eu não estou sendo um alucinado aqui, esquecendo da realidade. Mas eu acho que eu sou tão afortunado de ter a vida que ela, e hoje com tanta informação que a gente tem, que depende muito mais de mim, para onde eu vou, do que dos outros. Hoje a internet e as possibilidades que nos trouxeram da gente poder fazer coisas, por exemplo, dentro da nossa casa, num celular, amplificou muito mais do que, de repente, eu ter que fazer um trabalho que... E eu estou trazendo um dado. Hoje, 79,3% dos brasileiros são infelizes no local de trabalho. Então, a gente vai trabalhar durante 40 anos da nossa vida infeliz e, de repente, você vai ter uma doença. Lógico que você vai ter uma doença. Eu não estou dizendo que você tem, busque sua felicidade, etc. Mas isso é muito importante para a pessoa. O propósito, não vou nem usar talvez a propósito, mas muito essa questão da missão, ela é fundamental no dia a dia da pessoa. E aí, o da pandemia, isso fez o quê? Uma das principais pilares para a nossa felicidade é a socialização. Somos seres sociáveis. Você que trabalha com tecnologia, você que gosta de ficar muito sozinho, parabéns para você. Mas se você fizer isso a médio e longo prazo, você vai trazer impactos na sua saúde mental. Sim. Porque é comprovado cientificamente. Da mesma forma que a atividade física é comprovado cientificamente que faz bem, da mesma forma que ter mais musculatura que a gente estava falando é importante para a longevidade, da mesma forma que para você fazer trabalhos cardiovasculares são importantes para a longevidade e qualidade de vida, da mesma forma que você ter uma boa alimentação, porque você é aquilo que você come, é importante também para a sua microbiota intestinal, porque a gente já viu que hoje a gente tem 1 milhão de neurônios dentro do nosso intestino, então ele é inteligente. Então tem várias coisas que a gente hoje está tendo informação que a gente não tinha, que quando você começa a olhar simplesmente um fato isolado, não é ele só isolado, mas esse isolado acaba desencadeando em outros. Então a pandemia, na minha visão, foi maravilhoso. Para eu poder olhar com mais tempo e ter mais reflexões sobre a minha vida e falar o que eu posso fazer melhor do que eu não estou fazendo. Eu na pandemia emagreci 4, 5 quilos. Eu comecei a subir escada na minha casa. Não pode sair. Eu tô com Covid, eu subi dessa escada. O meu prédio tem 25 andares, chegou uma hora que eu estava subindo 12 vezes. Comecei com 3 andares, depois foi para 10, depois... Isso é mindset de atleta, né, gente? Mas parece besteira. Não, e aí eu te falei da minha mãe. E, mãe, parabéns, eu tô muito feliz por você. Hoje ela subiu 310 degraus. Ela tem 67 anos. Espetáculo. Então, assim, é uma pessoa que não fazia isso. Mas está vendo a importância. E não vem com essa de eu tô velho para isso, não é para mim, é para todo mundo. Tem coisas que é para todo mundo. Então, mas eu me alimentar bem é caro. Não, vai ser muito mais caro você se alimentar mal. Porque um saco de bolacha recheado, você vai pagar R$5. Um cacho de banana você vai pagar talvez 8, mas só que o cacho de banana vai durar 3 dias. E o saco de bolacha, em 1 hora você já está com fome de novo. 5 minutos, né? Nem porque isso. Ele não tem questão nutricional. Sim. Da mesma forma o refrigerante, da mesma forma esses salgadinhos. Então ele não tem nada nutritivo dentro do alimento. Então vai dar 1 hora você está com fome de novo. E aí você vai querer comer mais, você vai querer comer mais, você vai querer comer mais. Então hoje, como a gente tem informação, a gente tem que usar ela a nosso favor. Mas eu acho que, falando nisso, né? Você falou uma coisa legal e que vale a gente trazer aqui no nosso papo agora, que é o seguinte, né? Você falou 70 e quantos por cento? 79,3%. 79,3%. É muito parecido com os Estados Unidos, inclusive. Da população é infeliz no seu trabalho, né? E agora, ok. E esse é um dado, isso é uma coisa que acontece. Sim. Só que isso é mais ou menos do que antigamente, sabe? Isso eu não sei te responder. E assim, será que todo mundo... Porque eu vejo também... Talvez eu acho que seja mais. Se a gente pensar que hoje as pessoas estão buscando mais outras coisas, você fica essa venda de seja feliz. Pessoas, exato. Antes a pessoa nem parava para pensar nisso. A pessoa tem opções hoje, né? Ela vê que tem opções, mas eu também acho... muitas vezes eu sinto, assim... que tem um extremismo muito grande, assim, tenho que estar feliz o tempo todo, tenho que ser feliz o tempo todo, não gosto daqui, vou pra lá. E aí eu vejo muita gente que não consegue atingir objetivos simples, porque entende que durante o processo a pessoa acha que ela tem que estar feliz e motivada 100% do tempo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a diferença entre você construir um processo... Isso. Que você gosta e que vai ter momentos difíceis, mas que você consegue
consistência nele, porque ele é factível na sua realidade, e um objetivo lá na frente, né? Do que você pensar só no resultado do quero ser feliz e estar feliz o tempo todo. Exato. Será que você pode falar um pouco mais disso pra gente sobre essa questão do processo e resultado, que acho que tem tudo a ver, né, com quem tá querendo criar um estilo de vida mais saudável, que seja emagrecer ou que seja se alimentar um pouco melhor, enfim. Primeiro que assim, eu acho que a gente pode fazer mudanças, né, de mentalidade e não focar, que nem você falou, só no resultado em si. Então, eu quero emagrecer, mas ao invés de você emagrecer, por que você não começa mais na academia? Ao invés de querer só emagrecer, por que você não começa a colocar dentro da sua alimentação alguns vegetais, algumas coisas que possam ser benéficas para você? Então, é uma forma de pensar. Então, ao invés de você fazer aquela dieta restritiva, já está claro que dieta restritiva é um mal da humanidade. Dietas restritivas, 95% das pessoas, após 5 anos, elas ficam igual ou piores como elas estavam. Então, já não funciona. Você tem que estar entre os 5% da população. Esquece as redes sociais. Não olhe para as redes sociais, porque as redes sociais, muitas delas não são verdadeiras. As pessoas colocam filtros. Além de filtros, as pessoas não te contam o que elas fizeram para chegar naquele resultado. De fato. Então, quando a gente começa a olhar pro processo, a gente pode voltar, inclusive, quando a gente era criança. Para você começar a andar, você caiu. E aí você se machucou. E aí você só conseguiu correr e estar em pé porque você passou por esse processo. Você caiu, perdeu o equilíbrio, você engatinhou antes, né? É o que eu falo. Você prefere a dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Eu prefiro a dor da disciplina. E a dor da disciplina, ela que nem a gente falou, ela vai te dar muito mais liberdade do que você ficar preso nessa vida do ratinho em gaiola, correndo atrás da cenourinha e fugindo atrás da outra cenoura que está atrás de você, e você fica correndo infinitamente, não chega em lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, ao invés de você tomar melhores decisões. E aí, o que são importantes nesse processo para você tomar boas decisões? Qual é o ambiente que você está vivendo? É um ambiente saudável? Não saudável do ponto de vista todo mundo come frutas e legumes, não disso. Mas é um ambiente saudável onde as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que te motivam, te enaltecem pelo seu objetivo, pela sua vontade de tentar fazer alguma coisa. Então é aquela pessoa quando você fala, agora eu vou quero testar comigo, ficar 1 mês sem comer carne, por exemplo. Pô, mas aí aqueles amigos que vão te chamar de chato o tempo inteiro, cai fora desses amigos. Ah, mas eles são meus amigos. Não são. Porque amigos de verdade vai falar, pô, tenta mesmo. Exato. Que é isso que o atleta tem na outra ponta. Porque se eu que jogava tênis, se eu não trato bem o meu adversário, eu não vou aquecer, eu não vou bater bola, eu não vou treinar com o cara. Então eu preciso também ter o mínimo uma boa relação com todos eles. Porque eles também vão precisar de mim para bater bola para treinar. Porque se eu não tiver ninguém para treinar, eu vou ficar batendo paredão minha vida inteira. Sim. Que por um lado é bom, mas eu preciso me desenvolver em outras frentes. Então qual é o ambiente que você está vivendo? E segundo, a partir do ambiente você começa a montar pequenas estratégias para esse processo. A primeira pergunta, você está dormindo direito? Legal. Porque o sono é fundamental para quem quer emagrecer. Se você não dorme direito, aí você fala, mas eu tomo o meu remédio. O remédio não faz você dormir direito, ele te apaga. Você não faz os estágios do sono. Você não entra no sono REM, sono não REM, que são momentos do sono super importantes para você fazer a consolidação da memória, para você fazer consolidação muscular, para você fazer todo o processo fisiológico, metabólico, todos esses processos, o sono ele é o principal. Então, se você quer emagrecer, começa primeiro pelo sono. Aí você fala, mas eu tomo lá os meus remédios. Eu não vou citar os nomes aqui porque eu não quero fazer propaganda para remédio. Aí ele tá desligando você e ligando você no dia seguinte, depois quando você abre o olho. E aí muitos tomavam remédio para dormir, mas depois começam a tomar um remédio para acordar. E aí depois desse remédio para acordar, todos eles atacam diretamente o sistema nervoso central, e aí depois você começa a tomar remédio para ter mais foco. Aí você começa a tomar os outros. Aí no final você está tomando antidepressivo, ansiolítico, Sim. remédio para dormir, Sim. E no final o que você está fazendo? Se entupindo com cafeína. Sim. Se você é uma pessoa que acorda e já vai logo tomar o seu café, provavelmente você não está tendo um sono de qualidade. Você está precisando da cafeína para poder te deixar mais ligado ou ligada. E aqui tem uma pergunta totalmente relacionada a isso. Deixa eu achar aqui. A nossa aluna mandou. Enquanto você está achando, e aí assim, então essa coisa do processo é o que eu falo, ame o processo, porque o resultado vai ser o processo.
Se você não faz o que precisa ser feito todos os dias, a chance de você atingir aquele objetivo, ele vai ser menor. Então, você tem que começar a ter uma clareza maior, que nem a gente falou lá. Vamos falar do peso de novo, que fica de uma forma mais fácil, até porque a gente está falando mulher em forma, você fala que ajudou a emagrecer, etc. Então, eu falo assim, foco no emagrecimento. Vamos lá, aí a gente começa a quebrar, a gente faz a engenharia reversa. Ao invés de eu falar só, eu quero emagrecer 10 quilos, legal, em quanto tempo? Em um mês. Vamos dividir por semana. São 2,5 kg. É factível perder 2,5 kg por semana? No estilo de vida que eu tenho, eu vou ter que fazer um esforço aqui. Putz, não é factível. Então já não é mais em 4 semanas, um mês. Então vamos jogar para 6, 7, 8 semanas? Em 8 semanas, quanto que eu vou ter que perder? Putz, 1,8 kg, quase 2 quilos. É factível? Também não. Então joga para 6 semanas. Joga para 10 semanas, 12 semanas. Criar metas realistas, né? Exato. Sim. Porque aí a gente começa a usar a metodologia SMART, que é fundamental. Você tem que ser mensurável, tem que ser temporal, você tem que ter uma clareza, porque senão só fala assim, Poli, tô aqui, eu quero emagrecer. Uhum. É muito... Aí no final, passou 6 meses, falei, aí, você emagreceu? Eu tentei. Não, tentar não funciona. Porque eu posso tentar, eu quero viajar. E a pessoa pode até ter conseguido emagrecer, só que como ela não tinha uma meta pré-estabelecida, vamos dizer assim, ela não percebe que ela chegou na meta... E não atingiu o objetivo dela, e ela se frustra. E ela se frustra ao invés dela se motivar para continuar, porque ela conseguiu chegar ali. Né? Porque a gente tem isso, né? Pô, você perguntar para qualquer mulher, eu falo do mundo, a maioria, né? Eu falo, você quer emagrecer? Ela, pelo menos 2 quilinhos. Isso. Todas as mulheres vão falar isso, pelo menos as que eu conheço. Então, assim, ela sempre vai querer um pouco mais nesse sentido, e nós, de forma geral. Só que a gente tem que saber que a gente conseguiu chegar naquele estágio e depois a gente vai pro próximo estágio. Isso. Né? E os objetivos, eles não podem... E a gente coloca objetivos na vida como sendo o objetivo da linha de chegada final. Ela não é a linha de chegada, ela é simplesmente uma linha que você colocou ao longo da sua vida. Então, se você quer emagrecer os seus 10 quilos e você conseguiu, cria uma nova meta. Porque senão, a hora que você atingiu a meta, a chance de você voltar é muito maior. Porque você fala, já atingi, já vi o que eu preciso fazer, não preciso mais fazer. Ou muito das pessoas faz só o projeto verão, fica botando o pé na jaca o ano inteiro, aí 3 meses antes do verão para botar o biquíni no Réveillon, ela chega e se mata, para de comer, faz 4 horas de academia e acha que esse estilo de vida é ser uma mulher em forma. Precisa ser feito. Ela acha que é aquilo que tem que ser feito. E fala, esses caras são loucos. Aí ela vai olhar pra Poli e vai falar, Poli é completamente pinel em querer ser uma mulher em forma. Não, muito pelo contrário. É porque ela faz isso ao longo do tempo. E quando você faz ao longo do ano, a gente, no Brasil, não anualiza as coisas. Quando a gente começa a anualizar as coisas, você começa a ver o tamanho do impacto. Então, por exemplo, eu quero comprar um celular novo ou uma caneta nova para minha empresa. Aí você fala, legal, então vai custar, todo mês eu vou comprar 100 canetas e vai me custar R$500. Aí você fala, R$500 no mês vai me dar R$6.000 no ano. Eu tenho que gastar R$6.000 em com caneta? Acho que não vou gastar isso aqui. E aí você começa a reorganizar esses gastos ou essas energias, porque tudo é energia. É o gasto energético que você vai ter para aquela determinada função, atividade que você vai fazer. Então você fala assim, putz, será que isso aqui no ano vai fazer sentido para mim? Não vai. Então você começa a fazer a engenharia reversa de novo e começa a readequar isso. E isso aqui não é para desmotivar, é muito mais para você se readequar à sua realidade para falar assim, então eu preciso fazer algumas adaptações, porque a gente sempre vai precisar fazer adaptação. Porque a vida é uma grande montanha-russa. Exatamente. Eu posso estar hoje aqui feliz com você, saio daqui, alguém me atropela eu com a moto, eu ponho um gesso, Deus o livre, mas ponho o gesso na perna, fico 2 meses com gesso, me desmotivo, falo, vou ficar 2 meses sem fazer atividade física, começo a comer pior, engordo 10, 15 quilos, minha autoestima diminui e muita coisa pode mudar na minha vida. E na pandemia, teve familiares meus que foram embora assim. Tava conversando que nem eu tô com você, 4 dias depois a pessoa faleceu de Covid. Então, assim, se a gente não consegue ver que a gente é muito frágil, mas que a gente tem uma capacidade muito grande ao longo da vida, a gente esquece de olhar pra gente e ter a compaixão, o carinho, a autorresponsabilidade, parar de terceirizar os nossos problemas e começar a fazer o adulto tomar decisão pela nossa vida. Porque a criança faz o que quer. E o adulto faz o que precisa ser feito. Exato. A minha filha, que tem 5 anos, fala, mas eu quero comer batata frita agora. Por quê? Porque eu quero. Mas hoje você não vai comer. Porque eu não quero e não faz bem para você hoje. Então, se a gente começa a entender que a nossa criança,
Ela muitas vezes estão tomando decisões na nossa vida. E você, de novo, não estou falando para você parar tudo o que você está fazendo, mas trazer a consciência daquilo que você está fazendo. Por que eu estou comendo 2 barras de chocolate seguidas? Se pergunta. Ah, mas eu não vou me perguntar isso porque você vai mostrar o quê? Fraqueza, vulnerabilidade? Muito pelo contrário, você vai mostrar maturidade, sim, responsabilidade, carinho com você, amor por você e tentar entender o que está acontecendo para você tomar decisões melhores. Exato. Ter estratégias melhores. E falar, pô, talvez eu precise da Poli nesse momento aqui para eu poder fazer alguns ajustes na minha vida. Talvez eu vou precisar do João, talvez eu vou precisar da Maria. E assim a gente vai, porque também ter uma rede de apoio é muito importante. E aí a gente muitas vezes quer fazer sozinho, não consegue. Aí quando precisa emagrecer os 10 quilos, eu vou atrás da Poli, usar uma Mulher em Forma, a plataforma dela, para eu poder emagrecer. Então, por que você não usa a plataforma da Poli para se manter uma pessoa em forma ao longo da vida? Exato. Porque vai ser uma forma muito mais natural. Você vai poder tomar sua cerveja, você vai poder de vez em quando tomar o seu refrigerante, apesar de eu ser extremamente contra, ao invés de você falar, vou ficar 3 meses sem fazer nada. Sim. Você não precisa fazer isso com você. Quando você anualiza isso, você fala, pô, hoje eu comi minha porção de batata frita, e outra vez eu comi o outro, aí hoje eu saí à noite e fiz diferente. E como que você... Na sua vida, usa a estratégia de deixar de ter a recompensa hoje, porque é sobre isso, né, que a gente está falando. Pelo benefício futuro. Pelo benefício futuro. Vamos falar de alimentação. Eu não tenho na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um lado compulsivo. Por isso que eu faço muita atividade física também. Isso eu já me conheci. Eu não tenho problema em falar isso. Legal. Então, já que eu tenho isso, não vou ter na minha casa. Porque se eu botar uma bolacha recheada, por exemplo, um pacote, eu vou comer inteiro. Entendi. Então, não tenho. Ah, se eu tiver uma barra de chocolate, eu vou comer inteira. No dia. Legal. Não consigo comer. Eu tenho minha tia, que eu tiro o chapéu pra minha tia. Parabéns, tia. Putz, ela pega um quadradinho e come. Eu não consigo fazer isso. Uhum. Eu precisaria fazer anos de terapia para trabalhar só o chocolate. Então, já que eu não quero fazer a terapia para trabalhar só o chocolate, eu quero trabalhar outras questões mais profundas da minha vida, que talvez impacte no chocolate. Que vão impactar no chocolate, com certeza. Exato. Porque a gente come os sentimentos, né? Isso, exatamente. Mas quando a gente começa a se perguntar isso e ter um minimamente de consciência e não comer o tempo inteiro com o celular... Então, isso acaba fazendo parte da nossa vida. Legal. E aqui até trazendo um dado para quem é mãe aqui ou quem é pai, uma criança que come na frente da televisão ou na frente da tela chega a comer 40%, 45% a mais. Então, ao longo da vida dela, vai acostumar a dilatar o estômago dela, vai comer mais e vai sempre querer essa quantidade de comida desnecessariamente. Aí voltando só para a questão do sono, que me lembrou da questão do sono. Uma pessoa que dorme 1 hora menos do mínimo necessário do relógio biológico dela, que é entre 7 e 9 horas normalmente, tem os outliers menos, mas quem dorme menos de 6, 5 horas de fato vai ter problema de saúde. Sim. E quem dorme muito também vai ter problema de saúde, principalmente cardíaco. Essa pessoa que dorme 1 hora menos, ela vai consumir de 400 a 600 calorias a mais no dia seguinte. Por isso, quando a gente saía na balada, você ia comer o cheeseburger com a batata frita nas lanchonetes. Você não vai comer um prato de salada. Sim. Porque você está num processo metabólico. Seu corpo precisa de energia de curto prazo. Sim. E também tem uma questão de desregulação de hormônio de apetite. Grelina, leptina, a gente tem uma desregulação em relação a isso. Né? Perfeito. Então, porque você está exatamente nesse momento metabólico, fisiológico, então você está reorganizando todos os seus hormônios. 2/3 do GH é produzido durante a noite. Aí a pessoa não está dormindo direito, está fazendo reposição hormonal, sendo que ela poderia estar dormindo direito, fazendo exercício com mais ênfase em pernas, que aí você consegue ter uma produção maior de testosterona e outros hormônios. Então você tem saídas. Mas as pessoas estão querendo cada vez, porque as pessoas estão vendendo isso pra gente. Sim. E você não tem que comprar isso. Você não é obrigado a comprar isso. Então você precisa seguir um padrão de estética, um padrão de corpo. E hoje eu vejo mulheres sofrendo, sendo que a mulher ela tem o Brasil, 54% do brasileiro é pardo e negro. Esse é a demografia do Brasil. E as mulheres estão querendo ficar igual a Gisele Bündchen. Elas nunca vão ser a Gisele Bündchen, porque a estrutura corporal delas não é isso. Então você está pegando uma Juliana Paz, querendo ser a Gisele Bündchen, nunca vai ser. E a pessoa fica sofrendo e tomando um monte de hormônio e põe as injeções e toma canetinha e os comprimidos para ficar um pau e tentar, e aí se olhar no espelho e continuar não se vendo daquele jeito e vira uma frustração, uma corrida infinita por nada, porque no final todo mundo vai embora igual, você sendo rico, pobre, preto, branco, gordo, vai todo mundo embora igual e você está numa busca infinita por nada.
simplesmente para aparentar alguma coisa que talvez nem é um valor seu. Então esse trabalho que você falou do autoconhecimento, ele é fundamental para, primeiro, quais são os meus valores como indivíduo? Aí eu dou outro exemplo, do carro. Você quer ter um carro porque é um status para você, ou você quer ter um carro porque ele vai te trazer segurança? Se você é uma pessoa que quer segurança, está comprando um carro bacana para ter segurança, compre o carro. Se você está comprando o carro, você quer segurança, mas é só por status, você vai sofrer. Sim. E aí, se você quer por status e é um valor seu, compre o carro e tenha o status. E assuma isso para você. Sim. Então, essas coisas da gente assumir quem somos de verdade é fundamental para a gente começar, inclusive, ter mais clareza pro que eu quero ser. E aí talvez você não queira ser aquela mulher rasgada, etc. E talvez você vai ter os 3, 4 quilinhos a mais e vai ser a sua melhor versão. Sim. As pessoas estão esquecendo das melhores versões delas e querendo ser a melhor versão dela atrelada a uma outra pessoa. Talvez a outra pessoa te inspire a ser uma pessoa melhor, mas cada indivíduo é único. Inclusive os gêmeos não são idênticos. A íris é diferente, a digital é diferente, o metabolismo é diferente, eles pensam de formas diferentes. Então a gente somos seres únicos. Aí tem a epigenética, tem a medicina 3.0, que vem trazendo que cada ser humano vai se comportar de uma forma, sim, de um determinado estímulo. Então, quando a gente começa a ver que a nossa vida somos seres únicos e que a nossa vida, a gente precisa tentar adequar ela da melhor forma possível para nós, sobre a nossa realidade e o que eu quero para minha vida, desconstrói tudo isso, desencana do resultado. Ele vai acontecer de alguma forma. Se você fizer todos os dias alguma coisa bem feita, um fruto legal vai sair. Talvez não saia aquele maravilhoso que você imaginou, que pediu a Deus e etc., mas um resultado bacana vai sair. A gente sempre vai colher aquilo que a gente planta. E a gente começa a querer ter controle sobre o tempo, porque está tudo ficando mais rápido. O tempo está mudando a perspectiva. A perspectiva do tempo está mudando. Então eu preciso para ontem, para ontem. O que você precisa para ontem? Sendo que somos seres humanos, com os mesmos números de cromossomos, de células, a gente continua igual. E a gente está querendo mudar toda essa trajetória. Sim. Então isso é muito importante para a gente começar de novo a entender quais são as nossas emoções, o que me gera isso, quais gatilhos de situações da minha vida estão gerando esse meu comportamento. Eu sou uma pessoa muito raivosa todos os dias, eu acordo de manhã, você está agradecendo, simplesmente agradecer, o ato de agradecer durante o dia? Por que você aqui que está assistindo ou ouvindo o podcast não foi selecionado no Covid para morrer? Ah, porque eu me cuido. Eu conheci pessoas que eram triatletas, estavam em Kona e morreu em uma semana. Por que não é você? Porque provavelmente você não foi selecionado por alguém maior. Então, é a lei natural, é a lei da evolução, como é que fala? Da evolução da espécie. Então, assim, isso faz parte do nosso processo. Se você não começar a olhar isso e começar a entender que você é parte da engrenagem, você não é o todo, você é uma pequena parte disso, e que se você for embora ou não for, não vai mudar em nada, você esquece de trabalhar todas essas questões básicas, porque a gente não está fazendo nenhum básico bem feito. Sim. Você arrumou sua cama? Você escovou seus dentes? Você lavou seu rosto? Você se cuidou? Você trabalhou a gratidão de verdade? Você está trabalhando sua espiritualidade? Eu não estou aqui falando de religião para você. Sim. Mas a espiritualidade ela é fundamental. As pessoas estão perdendo a fé. Ah, isso não é para mim, isso não dá. O Brasil é horrível. O Brasil é maravilhoso. As pessoas no Brasil são todas bandidas. Mentira, eu não sou, você não é. Entendeu? Então, assim, da onde que as pessoas estão tirando isso? Está sendo vendido um negócio, porque quanto mais a gente fica nesse movimento, você é mais manipulado. E aí você cai na estética, cai na alimentação, porque eu tenho que seguir esse protocolo. Cada um tem um protocolo. Tá cada vez mais claro isso. Antigamente era aquele nutricionista que falava, o seu cardápio é esse. É, pronto, engessado. Né? Então você vai comer a ricota com a torrada às 11 da manhã. Eu falo, mas eu não gosto de ricota, não, mas tem que comer. Tem que comer. Hoje como que é o seu estilo de vida pra gente montar junto um cardápio pra você? Que é essa, o treinamento pra você. Pra você, personalizado, né? Personalizado. Exato. A condição metabólica da pessoa, as necessidades do dia a dia dela, né? Porque é isso que você falou, é muito legal. Criar um estilo de vida que caiba na rotina dela. Porque aí é mais sustentável. É sustentável, né? Porque se for algo de sopetão, né? E aí tem uma pergunta legal aqui que falaram assim, como que a gente faz para pegar essa motivação que vem de sopetão, às vezes, e transformar ela em disciplina? Né? A disciplina hoje tem que trazer, porque a motivação tem um neurotransmissor que é a dopamina, né? E ela é o grande responsável pela nossa motivação.
Então, eu sou uma pessoa que eu encontrei uma motivação para me manter disciplinado. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa relativamente disciplinada, mas hoje a minha maior motivação é minha filha. Legal. Então, eu quero ser um exemplo para minha filha. E da mesma forma, eu falo isso para minha mãe, eu falo para amigos. Eu fui num velório esse final de semana, aí você via uns que estavam menos saudáveis ali, os mais saudáveis, uns mais preocupados, outros menos. Os que estavam mais velhos falando, acho que talvez seja o meu, daqui a pouco sou eu. Então, se eu tô do jeito que eu tô, em nenhum momento eu falei, eu sou o próximo. Eu falei, cara, eu tenho certeza que posso até ser. Mas da forma que eu tô, eu não vou ser o próximo. Mas não pelas ferramentas que eu tenho e posso controlar. Pode ser por algo externo. Exato. E aí é aquilo que a gente falou. O que eu posso controlar, eu controlo. O que eu não posso, eu tento não gastar minha energia. Para eu não ter ansiedade, não ter minha depressão. Porque no tênis, como eu te falei, gerou muita ansiedade eu ficar pensando lá na frente. Então, quando você começa a olhar e criar algo que te faça gerar essa dopamina maior, e não aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Porque a gente tem até um livro muito legal que chama, se eu não me engano, é Geração Dopamina, que fala a importância hoje só para vocês terem uma ideia, uma atividade física hoje gera 30% a mais de dopamina mais ou menos. O cigarro acho que era entre 80% e 90%. O scrollar da rede social, 150% a 200%. E a pornografia, quase 600% a mais. Então, hoje, as pessoas não conseguem ficar no tédio. Então ela tá ficando no tédio, ela vai na pornografia, aí o cara se masturba, a mulher também, sente aquele pico, porque eu preciso ser feliz, o tempo todo. O tempo todo. Exato. E aí você começa a fazer toda uma disfunção da sua vida, sendo que você não tá fazendo o básico de novo. Então o básico é, pegue alguma coisa que faça você ter um valor, por isso que é importante você fazer o trabalho do autoconhecimento. O que é um valor meu? O que é um princípio importante? Qual é o meu caráter aqui? Putz, um valor importante é a família. E o que eu quero para minha família? Que eu seja um exemplo para ela. E eu vejo, ao longo desses 5 anos com a minha filha, não adianta eu falar. Põe um agasalho, escova os dentes, faz isso aqui. Eu faço, ela faz. Ela copia. Então, já que ela copia, eu vou na academia, que eu faço muito no prédio. Filha, vamos lá descer comigo? Você fica brincando, eu entro na academia. A hora que eu entro na academia, ela começa a ver. A hora que eu vejo, ela pega os conezinhos e começa a fazer um circuitinho. E tá lá vendo. E isso vai fazer, de alguma forma, ela fazer esporte. O que aconteceu? Papai, eu quero começar a fazer natação. Ela pediu. Botei ela na natação. Papai, agora eu quero fazer judô. Tá fazendo judô. Papai, agora eu amo tênis, que eu acho que é um excelente formador de caráter. Até por questão de tudo. Tomada de decisão, o ambiente que você vive, o network que você faz. Então, ela falou, papai, agora eu também quero jogar tênis. Nunca falei, você tem que jogar tênis. Apesar de eu adoraria falar isso. Né? E minha esposa me mataria. Exato. Porque, né, por mim, se fosse eu e minha mulher fosse eu, vai começar desde cedo, né? Mas eu batia lá paredão na parede da sala para tentar motivar ela. Botava jogo de tênis todo final de semana. Mas aí meus amigos, pô, você tá forçando? Eu falei, não tô, mas cara, eu ficava vendo só jogo de tênis o dia inteiro. Eu falava, não, mas é só tentar estimular um pouco. E Sport TV ali, enfim, esporte em geral, ESPN e tal, eu ficava botando esporte para ela. Porque eu acho que é um excelente formador de caráter o esporte. E vai diminuir muito as doenças mentais. Já está comprovado isso. Então eu falei, eu tenho que ser um exemplo para ela. Então hoje o esporte faz parte da vida dela. E tem que fazer coisa que minha mãe não me passou, porque minha mãe não teve isso. Não teve. E se a gente não começa a entender que a gente vai replicando padrões, e de novo, como que você vai ver isso? Se você não estiver querendo esse desenvolvimento, você vai seguir padrões, vai culpar o seu pai, vai culpar sua mãe, vai se culpar, vai se frustrar e vai passar pela vida sem ter se transformado e ter feito alguma coisa melhor. Sim. Você consegue nessa vida desatar nós. E muitos dos nossos nós vêm da infância, dos traumas de infância. Seja uma pessoa que foi obesa, de alguma pessoa que foi abusada e ela acaba tendo uma compulsão alimentar para ter um corpo diferente para ninguém tocar nela, que é muito sério isso. Sim. E acontece muito isso. E acontece muito. Muito. É muito mais do que a gente imagina. Sim. E no nosso meio, inclusive. Sim, e temos... às vezes até mais. Uhum. Então, assim, essas coisas a gente precisa entender e saber. Eu tenho a informação. Agora, com a informação, o que você vai fazer? Ah, mas eu não quero. É a sua criança tomando decisão. Uhum. Por que a sua criança está tomando decisão? Você tem medo do quê? Porque a ansiedade é o medo que gera ansiedade. Exato. Então, assim, eu estou pensando muito no futuro, mas na verdade é o medo que está me gerando ansiedade. Porque esse é um sentimento primário, não é ansiedade. E sentir ansiedade, né? Eu assisti um TED Talk uma vez que foi muito bom para mim, porque eu sou a ansiedade, né, encarnada, eu brinco. Que foi muito bom para mim, porque a gente tem eu acho que uma impressão errada de que
ansiedade, ela é ruim. Ela é excelente. Sempre. E, na verdade, eu tava super ansioso para vir aqui. Ela é ótima, mas a gente, a partir de um certo momento, né, que ela torna-se disfuncional e daí ela faz com que a gente não consiga viver o momento presente, né, ali. Isso. E a gente fica só no futuro, é que ela é prejudicial, mas de forma geral ela é ótima, porque ela deixa a gente alerta, a gente atento, para poder performar, para poder desempenhar Produz melhor. mais cortisol. Exatamente. O cortisol é o hormônio do estresse, sim, mas o cortisol te deixa em vigília. Isso. Então por que você dorme? Porque vai diminuindo o cortisol e aumentando a melatonina. A melatonina só aumenta à noite, não é o hormônio do sono. Então você começa a anoitecer fora, vai anoitecendo dentro de casa, esse seria o ideal, a melatonina vai aumentando, o cortisol vai diminuindo, se apaga. Quando eles estão no mais distante possível, é o momento que você entra no sono mais profundo. No sono REM. Exato, o não REM, que é o profundo. O sono REM profundo. É quando você sonha. E aí, que é a hora que você trabalha, inclusive, 30% mais o cérebro no sono REM do que acordado. Porque você está sonhando. Então imagina, que é o Rapid Eye Movement, que é a hora que seu cérebro está sonhando, criando tudo. Então, imagina você bloquear tudo isso. Por conta de remédios, medicamentos, ou porque você não está querendo ter uma qualidade, porque você não está tendo uma qualidade boa de sono, porque todo mundo dorme. Sim. Nem que seja por estafa. Uma hora você vai dormir. Uma hora vai dormir. Vai. E tem uma coisa legal aqui, uma pergunta legal que fizeram, assim, o que se pode fazer, né, entrando nesse assunto do sono, né, porque eu já li que tem 3 tipos de insônia, né? Sim. A insônia que você demora para pegar no sono, a insônia que você fica meio que acordando, parece que é o sono leve, né? Isso. Acordando ao longo da noite. E a insônia tardia ou terminal, que é você acordar, às vezes, no meio da noite e não consegue dormir mais, como se já tivesse acabado o sono. Né? E muitas alunas e muitas perguntas rolaram aqui sobre a questão dessa insônia terminal, né? E o que daria para fazer de estilo de vida, de comportamento para poder melhorar isso. A gente tem um padrão de ouro, né, que a gente chama, que é a higiene do sono mais a terapia cognitiva comportamental. Se você juntar esses dois, hoje 85% das insônias são resolvidas com terapia cognitiva comportamental e mais higiene do sono. E até 10% das pessoas, vamos jogar um número maior, até 15% das pessoas, no máximo, precisam de medicamentos, quem tem problema de sono. Então, talvez você que está tomando, mas eu tenho, será que você tem mesmo? Se pergunte isso, porque, de novo, todo mundo vai dormir. Então, a não ser casos muito patológicos, etc. Então, assim, quando a gente começa a querer dormir, quem faz a nossa noite é o nosso dia. Exato. Os 3 principais sincronizadores do sono é atividade física, alimentação e exposição à luz. Então, se você é uma pessoa que fica trabalhando o dia inteiro dentro de casa, na frente do computador, você não vai ter a produção acentuada de melatonina. Você vai ter uma dificuldade numa produção que é um marcador. A melatonina, ela faz... Imagina uma corrida de 100 metros rasos, o revólver. Então, a melatonina é o revólver. Ela faz pá! Tá na hora de você dormir. Mas quem vai dormir é você. A melatonina não vai. Então tem gente que tá tomando melatonina 10 achando que vai dormir, que vai dar um... E é uma loucura, é que nem vitamina C. Vitamina C você precisa de 0 não sei quanto miligramas por dia, a galera tá tomando 1000 miligramas, elimina tudo na urina, você tá rasgando o seu dinheiro e achando que você vai não pegar gripe porque você tá tomando vitamina C, que é uma loucura, mas enfim. E tem 90% dos alimentos tem vitamina C. Então, a não ser essas porcarias que não tem nada, né? Sim, sim. Aí, mas até elas, viu? De tão fácil que ingerir a quantidade. Exato. E a melatonina é a mesma coisa. É 0,5, 0,6 miligramas e a pessoa está tomando 5 miligramas, 10 miligramas. Então você vai ter uma disfunção de produção de melatonina e a melatonina ela tem um papel muito importante. É a melatonina que chega e fala assim, coração, tá na hora de você diminuir a velocidade, hein? Porque quando você começa a dormir, você vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo a frequência cardíaca, você começa a assentar os seus órgãos, a fazer toda a regulação do corpo. Então imagina você que está comendo muito tarde, sendo que o corpo está diminuindo a velocidade dele, você joga lá um monte de comida. Ele vai começar a ter que trabalhar freneticamente de novo, aí vai impactar seu sono. Então, fazer uma higiene do sono é fundamental para quem quer ter uma qualidade melhor de sono, para diminuir, minimizar esses acontecimentos dos 3 estágios que você mencionou, do mais tardio, no meio, ou então quem tem uma insônia que ainda não é crônica. Vamos antes, né? O que é a insônia? Se você dormiu ou não dormiu bem hoje, acordou à noite, nossa, hoje eu estava com insônia. Mentira, você só teve uma noite mal de sono. Exato. Para ser considerado insônia, você precisa ter 3 episódios na semana por 3 meses consecutivos
para ser talvez configurado como insônia. Então, se você dormiu hoje, não dormiu bem, ou amanhã não dormiu bem, ou depois de amanhã, ainda não é insônia. E você tem que ver os acontecimentos da sua vida. Você está sem dinheiro para pagar o boleto do seu filho, provavelmente vai impactar no seu sono. Sim. Se o seu pai faleceu, sua mãe faleceu, você está super deprimido, vai impactar no seu sono. Então, o sono ele não é um único pilar, que senão seria muito fácil, você resolve ele, você resolve sua vida. Então, higiene do sono. Aí na higiene do sono, como eu falei, 3 principais sincronizadores: atividade física, alimentação e exposição à luz. Você expondo mais à luz, você vai aumentar a produção de melatonina. Você fazendo atividade física, você vai fazer trabalhos importantes dentro do seu corpo, metabolicamente falando e fisiologicamente falando, que você vai ter uma qualidade melhor do sono. A alimentação é a mesma coisa. Se você se alimenta principalmente à noite, antes de dormir, 1, 2 horas antes de dormir, de uma forma com comidas muito gordurosas, muito calóricas, muito pesadas, vai impactar na qualidade do seu sono, porque vai dificultar a digestão da sua comida. Então, quando você começa a fazer a higiene do sono, você começa a mexer em ambiente. Como que é o ambiente da sua casa? Você chega em casa, você grita, você fica vendo televisão alta, você liga todas as luzes da sua casa. Lembra que tá anoitecendo lá fora? Começou a anoitecer fora, a gente começa a falar mais baixo. Recado pro meu marido, Cadu. Viu por que eu deixo tudo apagado? E ele fica bravo comigo, ele fala, você deixa tudo apagado. Eu falei, porque já é noite, a gente só acende a luz do cômodo do lado que a gente vai entrar. Eu falo, não é nem o cômodo que a gente tá. Você tá entrando no quarto com o celular e fica assim, ó, na tela, aqui assim, ó. E aí a tela vai incomodar, vai impactar na produção de melatonina, que vai te dar o start, que vai fazer todo o comportamento do seu corpo a começar a desligar. Então, você tá com... Vamos lá para a primeira pessoa. Ela tá com dificuldade de ir para a cama, cabeça muito acelerada, pensando, porque você não é os seus pensamentos. Você é quem observa o seu pensamento. Né? Eu não paro de pensar. Então sai desse pensamento e observa ele. O que está acontecendo com todos esses pensamentos aqui? A gente é essa pessoa, a gente é quem observa o pensamento. Começou isso, tem um diário das preocupações. Pega um diário, escreve, tenta ser o mais detalhado possível, não acende todas as luzes, vai num lugar que tem uma luzinha bem baixinha, começa a anotar. Sai do quarto se você não está com sono, porque o quarto ele precisa ser um ambiente que ele precisa ser vinculado à noite. Então o que você vai fazer no quarto? Na teoria, o que você deveria fazer no quarto? Namorar ou então dormir. Basicamente isso. Porque aí o seu cérebro fica dividido em 50%. Se eu não vou namorar hoje, eu vou dormir. Então o corpo fica ele condicionado, se prepara. Né? Exato. A gente é que nem animal. É que é igualzinho animal. Condicionamento. Então, que é a mesma coisa para hábito, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente vai, não vou namorar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dormir. O seu corpo vai se preparando mais para dormir. Agora, hoje, o que é? E a pandemia piorou. Por quê? Eu trabalho na cama, eu como na cama, eu assisto série na cama, eu namoro na cama, aí eu brinco na cama, eu durmo na cama. Então, aquele 50% hoje, ele representa 15%. O sono ele representa só 15%. Quando eu chego na cama, o seu cérebro, porque ele não sabe o que é realidade e o que não é. Você que transforma aquilo em realidade. Sim. Então você olha lá e ele fala, será que agora é para dormir? É só 15%. Como que fica toda a produção hormonal dele, todo o processo reparador dele para ele começar a fazer você dormir? Ele vai ter umas dificuldades maiores. Então você tem que fazer isso. Pega o seu diário de preocupações e tenta detalhar ao máximo. Putz, amanhã eu vou gravar o podcast, eu preciso estudar isso, eu tenho que entregar o relatório pro meu chefe, pá. Ou então, aquele primeiro pensamento que fica na sua cabeça, tirando o seu sono. Preciso pagar o boleto da escola da minha filha. Preciso pagar o boleto da escola da minha filha. E eu tô preocupado com isso, porque o boleto é isso, eu preciso... E aí vai escrevendo. Isso automaticamente você vai tirando o problema da sua cabeça e jogando pro papel. Isso é uma estratégia. Ele traz uma calma maior para você. Porque a gente fica pensando muito com medo de esquecer na hora de acordar. E aí você não consegue dormir. Então essa é uma das primeiras estratégias. Segundo, faça um trabalho de respiração. Se vocês aqui e nós soubéssemos a complexidade que é para gerar o oxigênio no mundo, porque ele vem da caída das geleiras, que aí eles fazem as bolinhas no oceano, que entra nas algas e etc., você respiraria com muito mais amor e carinho. Por isso, quando você está nervoso com a coisa, o que as pessoas falam? Respira. Então você faz, eu falo da respiração quadrada, que ela é super simples. Inspira 4 segundos, para 4 segundos, solta 4 segundos, para 4 segundos.
Inspira 4 segundos e vai fazendo isso. Porque aí você fica visualizando o quadrado e você esquece daquele pensamento e vai colocando mais. Ou então você fala, não, eu quero só respirar, inspirar e expirar. Tudo bem. Começa pelo diafragma, depois vai para baixo da barriga e foca quais formas você consegue fazer de respirações diferentes. Pode ser uma estratégia interessante para você tirar o foco daquilo que está te trazendo problema e começar a focar mais nessa qualidade que você vai ter. Então o ambiente ele é super importante, é um ambiente que ele tem ruído. Onde você mora tem ruído? Compra uma protetora auricular. Sim. É um ambiente que ele tem muita luz. Às vezes o lugar não tem ruído, mas a pessoa que dorme com a gente faz ruído, né? Sim, então, aí vai aqui também. O ronco, ele é a terceira maior causa de separação. Sério? Sério. Nossa, isso eu não sabia. Primeiro, porque o ronco, ele não quer dizer, mas provavelmente a pessoa tem uma apneia. E 1/3 da população tem apneia. E a apneia é uma das coisas que mais matam hoje. E que mais geram problemas sérios de Alzheimer, demência. E é muito sério a demência, a apneia. Muito sério. Para quem não sabe o que é apneia, quando você inspira e, na verdade, quando você solta o ar, você soltou todo o ar, você... Então imagina micro despertares que a pessoa tem. E o ronco, o que é o ronco? Pessoas que não fazem atividade física, pessoas que têm vida sedentária, ela não trabalha a musculatura, porque aqui é músculo. Sim. Ele fica mole. Então quando fica mole quando tá dormindo, ele tem obstrução do ar. Tendo obstrução do ar faz o barulho. E da mesma forma quando você toma muita bebida alcoólica. Então, mas eu bebo e me relaxa. Sim, se eu tomo uma taça de vinho e me relaxa. Ela relaxa no primeiro momento. Por isso, quando a gente bebe muito e fica de ressaca, ou bebe muito, você acorda quebrado. Você fala, nossa, mas eu fui dormir 4 da manhã, acordei 2 da tarde e tô quebrado. Porque você não teve os estágios do sono e você não aprofundou o seu sono. Uhum. Porque depois que você acha que você relaxou, a bebida alcoólica ela é vasodilatador, ela é estimulante. Por isso que também tem a questão do café. Você está tomando muito café, então comece a diminuir a quantidade de café. A cafeína demora 48 horas para ser eliminada do seu corpo. Então, se você tomou 10 miligramas de cafeína hoje, amanhã você tem 5 ainda no seu corpo. Aí você tomou mais 10. Depois de amanhã você vai ter 7,5. Aí você, no dia seguinte, tomou mais 10. Aí no outro dia você está tendo 8,5. Então, no final, ele fica sendo um processo cumulativo, seu corpo vai acostumando. Quando você tira o café, que dá dor de cabeça, irritabilidade. Porque você precisa daquele estímulo para você se manter acordado. Sim. Então, essas pequenas coisas, então café, se você está com dificuldade, corta o café ou alimentos ou chás que tenham compostos de cafeína, porque ele é um estimulante. Vai diminuindo. Chocolate é um estimulante, sim, tem muita cafeína. Chá branco, chá verde. Isso. Chá mate. Aí você tem hoje aqueles combinados, então com camomila, com lavanda e... Começa a colocar no seu ambiente algum cheirinho de lavanda, algumas coisas que... Isso tudo vai te trazendo uma calma maior. Então, de novo, o ambiente você fala alto, tem luminosidade, não tem. Se tem luminosidade, compra um tapa-olho. Se tem muito barulho, compra um protetor auricular. Se você tem um marido e mulher, faz um combinado, faz ele fazer o exame de uma polissonografia e, de repente, ele vê se ele tem uma apneia, porque você vai salvar a vida dele. Eu tenho amigos que tinham um preconceito e eles falaram... teve um amigo meu que veio chorando pra mim. Ele falou, cara, você salvou meu casamento. Eu falei, eu não, eu só fui um meio. Quem salvou foi você. Porque você foi lá e fez. Ele começou a usar o CPAP. Porque é chato usar o CPAP. Eu uso placa de bruxismo, mas hoje eu não consigo dormir sem. Porque é incrível dormir com ela. Porque ela relaxa. Então, antigamente eu acordava com dores, com a gengiva dolorida, com dente mole. Já tenho 2 canais, porque eu batia muito forte. Então, hoje você fala, tem que usar. Então, hoje ele acorda com muito mais... Ele tem muito menos disfunção erétil ou qualquer coisa. Ele falou, eu tenho muito mais tesão, porque a libido está totalmente relacionada à qualidade do sono. Então, você começa a olhar pequenas coisas, que você fala, cara, você salvou minha vida. O cara emagreceu mais, porque ele dormiu melhor. Sim. Tudo isso vai influenciando no dia a dia e às vezes a pessoa está tomando decisões ruins na alimentação simplesmente porque ela não teve um sono de qualidade. Quando eu não durmo direito, eu vou lá no quilo. No quilo, normalmente, a gente já tem pratos maiores para a gente consumir mais. Aí você vai lá mais em massa 4 queijos, você pega coisa mais gordurosa, você não vai pegar um belo pratão de salada. Agora, quando você dorme bem, a sua decisão... menos seletivo, né? Por quê? Porque você fica mais emotivo. Uhum. E as emoções muitas vezes tomam conta das nossas decisões. Sim. Quando você...
consegue ter um sono de qualidade, suas decisões ficam mais racionais, porque você fez toda a reparação do seu cérebro. Por isso que hoje um adulto, neurocientificamente falando, ele é considerado a partir dos 27 anos. Porque as crianças e adolescentes, por conta de celular e tablets e telas, estão dormindo menos. Já que elas estão dormindo menos, elas estão demorando mais para ter um amadurecimento cerebral delas. Por isso que hoje você olha, a galera é muito birrenta. Você olha a galerinha de 20, 22 anos, calma, cara. Na época dos nossos pais, 20, 22 anos, o cara era um adulto agora, já resolvia tudo. Entendeu? Então, por isso, porque as pessoas estão mais emotivas, elas são mais emocionais, menos racionais. Então, imagina isso para líderes, empresas. O cara, ele tem dificuldades nas tomadas de decisão, o cara se dá mal no ambiente, você dentro de casa, qualquer coisa você está irritado. Olha só, de repente, o sono, a qualidade do sono. O seu marido, você tá dormindo mal porque o seu marido tem ronca e você também tá dormindo mal. E os dois estão começando a bater de frente um com o outro porque os dois estão irritados. Ainda mais a gente vai ficando velho, a gente vê. Então são pequenas coisas que a gente começa a fazer, de diário das preocupações, ambiente, loçãozinha e o que for. Toma um banho quentinho, põe o seu pijama, vai criando rituais que nem cachorro. Que você come para comer. É condicionamento. Porque isso vai fazer a diferença. Então, automaticamente, seu cérebro fala, entendi. Quando você põe um pijama, põe a sua filha para dormir, toma o banho, leva o seu chazinho pro quarto, você tá indo dormir. E aí, dá meia hora, você tá indo dormir. Eu pego o meu Kindle, cara, hoje em dia, ponho lá bem baixinho, 2, 3 telas, eu capoto. E aí você acorda um dia assim e fala, nossa, já acordei. Eu olho no relógio, que ele tem mais ou menos 80% de acuracidade. Eu olho e falo, nossa, eu tive 5 horas de sono profundo e tive mais 1h30 de sono REM. Eu falei, cara, eu tô voando. E aí você fala, será que eu tô voando? Aí você vai sentir. Hoje, acordei porque a gente tem que acordar assim, né? Uhum. Você não pode querer ficar mais meia hora na cama, então você não teve um sono de qualidade. Sim. Apertou 3, 4, 5 vezes o botãozinho lá, o snooze, né? Sim. Espera um pouquinho mais. E essas orientações, né, que você deu agora, essas estratégias, elas vão funcionar também para a questão, que eu tô entendendo, dos outros tipos de insônia e dificuldades, né? Sim. Porque não é porque eu não tive dificuldade para pegar no sono que todo o resto que você disse agora, né? Toda essa higiene do sono está sendo cumprida. E às vezes ela não está sendo cumprida em relação à alimentação, em relação à prática de exercício, em relação à exposição à iluminação. E eu consigo pegar no sono, mas eu acabo acordando no meio da noite. E aí, quando acorda, se você acordou, e aí, de novo, você acordar até 3 vezes na noite não tem problema nenhum. Então a pessoa fala, eu acordo toda noite. Não tem problema. Agora, se você acorda 4, 5, 6 vezes e você tá ficando meia hora pra dormir, aí a gente... Tem gente que não consegue depois dormir, né? Se ela não consegue, faz um trabalhinho de respiração, começa a acalmar de novo, sai do quarto, porque o quarto é pra dormir, lembra? Condicionando. Vai pro ambiente ainda escuro, aí você sai do quarto, fica na sala, aí você fala, mas de fato eu não consegui dormir. Se você não conseguiu dormir, você vai aumentar a pressão do seu cérebro. Aumentando a pressão do cérebro, que você começa a produzir, você tem a proteína lá que é beta-amiloide, e ela começa a trazer mais pressão. Por isso quando você dorme pouco, você fica com meio dor de cabeça, a cabeça fica pesada. Porque ele vai botando uma pressão mesmo do acúmulo de informações do dia. Uhum. Então, o que você faz? Sai do quarto, tenta fazer um trabalhinho de novo e começou a dar sono de novo, volta pro quarto. Se não, sai, vai ter privação de sono essa noite, vai aumentar a pressão cerebral e aí você vai provavelmente dormir mais cedo no dia seguinte. Então, são pequenas coisas que a gente começa a fazer que isso vai ajudando. E lógico, se você começa a ver que é mais de 3 vezes na semana, por mais de 3 meses, e isso continua, eu tô fazendo todas essas, mas fazendo de verdade, né? Porque as pessoas falam que faz e não faz. Fazer de verdade. Ninguém, quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe se você fez ou não, né? A gente sabe. Se você fez, não deu certo, aí você vai procurar um médico. Legal. E não antes. Sim. Aí você fala com um especialista do sono, médico do sono, sim. Não só um otorrinolaringologista, mas você fala com um médico do sono. Se ele for um otorrino e mais com especialização em sono, perfeito. Mas fala com um médico do sono, porque ele vai poder te direcionar com mais qualidade também. Tem uma dúvida muito legal da Marlinda, ela falou assim, eu sempre tenho essa dúvida, Polly. Uns falam que tem que dormir antes da meia-noite, mas a minha família não dorme cedo, nós sempre vamos dormir mais tarde. A gente vai ter problema no futuro por causa disso? A gente fala que cada ser é único, né? Você tem os matutinos, vespertinos e os intermediários, né?
Mas é comprovado cientificamente que pessoas que dormem mais cedo, elas tendem a viver com mais qualidade. Então, porque a gente entra nos estágios hormonais de produção e etc. Então ele tem por mais que a gente saiba que cada indivíduo é de uma forma, geralmente quando você olha o ciclo todo das 24 horas, que é o ciclo circadiano do relógio biológico da pessoa, você vê que começa a secreção da melatonina a partir ali das 9, 10 horas da noite. Então, todos esses processos, ele pode ser até um pouco mais tarde, mas é super importante tentar. E aí, de novo, você tem que ver a sua questão cultural. Então, tem gente que tira a siesta de 20 minutinhos, não muito mais que isso, não se aprofunda muito no sono. Coloca na conta também do seu sono, porque tem que ver também se é uma questão cultural. Então, tem gente que dorme à tarde depois do almoço. É uma questão cultural, tudo bem. Agora, você está dormindo por quê? Porque você está cansado, então você não teve uma boa qualidade ali. Mas você dormiu meia hora, 40 minutos, vai colocar na conta no final do dia. Ah, mas eu dormi só 5 horas e 40. Não, 5 horas e 40 mais os 40 minutos. Você dormiu 6 horas e 20. Né? Mas num horário que de repente é inadequado para você dormir. Então, de novo, a gente tem que acordar e ter a energia suficiente para aquele dia. Mas você também entender como que é o seu ambiente e aí, nesse caso, que é a família toda, lembrando, os nossos filhos aprendem com a gente. Eles nasceram sem saber dormir. A gente que ensinou. Então, por que a minha família dorme tarde? Porque eu ensinei a minha família a dormir tarde. E talvez veio isso lá atrás. Sim. E, de novo, se a gente tem mais informação, começa devagarinho. Então, de novo, objetivo. Então, se não é emagrecer, vamos criar um objetivo. Que tal a gente tentar ir meia hora mais cedo? 20 minutos mais cedo. Aí, depois de 1 mês, 2 meses, entrou na rotina, 3 meses, entrou na rotina, mais 20 minutinhos. A hora que você vê, você fala, nossa, agora eu tô conseguindo dormir depois de 1 ano, 1 hora mais cedo, 1 hora e 20 mais cedo, e tô acordando, de repente, no mesmo horário, um pouquinho mais cedo, e tô tendo um ciclo com muito mais qualidade. Mas quem vai definir também muito vai ser você. Sim. Eu faço uns hackings comigo. Então, é banheira de gelo, eu dormo mais tarde. Eu, por exemplo, eu já vejo, inclusive, com marcadores, e eu vejo eu mesmo que quando eu vou dormir até entre, 10 e 11 horas, mas 10 e meia é o pico pra mim, assim. Se eu dormir 10 horas, 10 e meia, pra mim é excelente. Quando eu acordo no dia seguinte, 6, 6 e meia da manhã, eu tô voando. Se eu começo a dormir depois das 11, eu já sinto que eu não vou acordar muito bem. E aí, se eu durmo 8 horas da noite e acordo 4 da manhã, também pra mim não é excelente. Então, pra mim, começa a ser a partir ali das 9 e meia, entre 9 e meia e 10 e meia. Pra mim é excelente, é onde eu maximizo o meu resultado. E é autoconhecimento. Exato. No fim das contas, é se observar. Exato. Né? A gente tem os dados, a gente tem a ciência para ajudar a gente, para dar. Não, tem a Poli aqui ajudando vocês, pelo amor de Deus. E a gente se perceber. Isso, né? Que é o perceber. Mais importante. Exatamente. Mais uma pergunta aqui. Não, à vontade. Podemos? Então, como equilibrar a vida profissional com cuidado pessoal e familiar? O que você recomenda para a mulherada que está tentando buscar esse equilíbrio? Porque é o que eu vejo de mais dificuldade que elas trazem, assim, sabe? Tem essa questão do 880, Sim. né? Mas, enfim, o que você recomendaria para elas conseguirem ter esse equilíbrio? Eu acho que primeiro quais são as suas prioridades de vida. Porque quem fala que não tem tempo é porque não é prioridade, na minha visão. Por isso que, de repente, você vai trabalhar e acorda 4 e meia da manhã, quem às vezes pega 2 conduções, Sim. porque é a prioridade dela. Então, uma coisa que você pode fazer é, primeiro, entender quem é você e colocar coisas que são importantes na sua vida, que vão te fazer bem, te trazer qualidade de vida com longevidade como uma prioridade. Então, assim, eu não gosto de atividade física, mas tem que fazer? Eu vou fazer. Mas eu só tenho 20 minutos. É 20 minutos que eu vou fazer por dia. E ponto final. Mas e aquele happy hour que o pessoal, normalmente happy hour de trabalho. Então, assim, você saiu do trabalho, vai pra academia, faz a sua academia 30 minutos, naquele dia do happy hour, você depois chega. Ao invés de você chegar às 6 horas da tarde, você vai chegar às 7 no happy hour e você ficaria até às 10. Ponto, você matou. Por que você tem que ir pro happy hour? Vai e faz sua academia antes. Então, na hora do almoço, come 15 minutos, você faz a sua comida, ou 20 minutos, não precisa se matar de comer rápido também, né? Mas você faz a sua alimentação e pega um pedaço do seu almoço e vai fazer uma atividade física. Então, assim, são estratégias que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Então, assim, eu tenho dificuldade de fazer, por exemplo, numa alimentação. Arroz e feijão você consegue comer? Consegue. Coloca fatia bem assim, mas para virar um pouquinho de brócolis dentro do arroz. Eu falo, a alimentação ela tem que ser colorida. Então começa a ver quantas cores tem o seu alimento. Porque no Brasil a gente tem a tendência de comer muito marrom
por conta do feijão, muito branco por conta de farinhas, arroz, Farinha, arroz. e meio amarelo, batata frita, frituras. Queijo, Então as nossas cores são gratinados. essas 3. Começa a falar, pô, então hoje na minha alimentação eu tenho 3 cores, eu vou colocar mais uma. Coloca um verde, um amarelo, um vermelho, um roxo, um rosa. Tenta fazer a sua alimentação ser mais colorida. E não automaticamente ela vai ser mais nutritiva. Então você não fica na noia de eu preciso comer isso, que eu preciso comer aquilo, que eu preciso. Não, isso faz ela ser mais colorida. Então você fala, nossa, hoje dentro da minha alimentação eu consegui ter, juntando meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, porque as pessoas acham que tem que ter tudo no mesmo dia, não necessariamente. Você fez ali, você fala, nossa, hoje eu consegui ter 5 cores, amanhã eu consegui ter 6 cores. E você vai criando pequenos objetivos de cores de alimentação, ao invés de você querer comer aquilo, você fala, põe cores. Legal. Quero fazer a questão da atividade física, como que é o meu dia? Ah, mas eu cuido do meu filho, eu cuido disso. Pega então, conversa com quem você pode conversar e vê se a pessoa não pode ficar meia hora com seu filho, 40 minutos, 1 hora, não sei, com seu marido, com a sua mulher, com seu pai, com a sua mãe, com alguém. Fala, você consegue uma vez na semana ficar com essa criança? Consigo. Então eu vou pegar esse momento e vou dedicar a mim. Então, é você se colocar como prioridade em primeiro lugar. As pessoas vendem muito, cuide do próximo, cuide do próximo. Não, cuida de você em primeiro lugar. Até porque se a gente for andar de avião e de fato tiver um problema no avião e cair as máscaras, coloque em você em primeiro lugar. Ah, mas meu filho vai morrer. Não, coloque em você. Porque se você for colocar no seu filho, você não sabe a reação de ninguém no desespero. Seu filho pode te dar um chute na cabeça, você fez assim, você inalou fumaça, ele também, os dois morreram. Coloque em você, por quê? Porque quando a gente respira, a gente tem oxigenação no cérebro e traz clareza para as nossas decisões. Então você põe a máscara, olhou, agora eu vou ajudar meu filho. Pega a máscara, põe no filho, ele vai se debater, você vai ter força, vai poder ter muito mais clareza, você vai pôr nele, vai poder ajudar ele. Então, é se colocar de novo como prioridade, ter compaixão, autorresponsabilidade, não terceirize os problemas da sua vida. Todo mundo tem problema. Sim. O seu problema não é maior que o meu. Talvez o seu problema você acha que é maior do que o meu porque é o seu problema. E talvez aquele problema que para o outro pode ser pequenininho, para você é grande. E tá tudo bem. E vice-versa. Né? Exato. Então, paciência, calma, compaixão, tenha amor próprio. Você é um ser único. Nunca esqueça disso. Ninguém é mais importante do que você. Minha filha não é mais importante do que eu. Porque se eu não existir, ela não existe hoje. Uhum. Se eu e minha mulher morremos, a não ser que tenha meu pai e tal, mas na seleção natural, ela não vai conseguir sobreviver sozinha com 5 anos. Então, ela precisa da gente. Sim. Então, já que ela precisa de mim, eu sou mais importante. Então, é essas pequenas mudanças de comportamento e de mindset que a gente precisa ter, ao invés de ficar, eu me destruo. Aí tem aquela velha frase, você faria de tudo pelo seu filho, você se mataria pela sua família, por que você não começa a viver por eles? E essa coisa de viver é isso. É você se cuidar mais para ter mais longevidade, com qualidade de vida. A gente fala do lifespan e o healthspan. Uhum. O lifespan é o quanto de fato você cronologicamente vai viver. E o healthspan é com que nível de qualidade você vai viver. Então essas coisas são super... Porque a gente tem informação. Vocês têm informação. Vocês têm a Poli aqui trazendo na comunidade nós informações. Então assim, informação vocês têm. Ah, mas por que é difícil? Porque você está olhando o benefício do curto prazo. O prazer do curto prazo. Uhum. Você está acenando muito isso aqui, olhando a vida do vizinho e fofocando? Então você também é uma pessoa tóxica. Sim. Então começa a se desvincular desse tipo de coisa. Eu acho que também tem a ver com qual problema você quer resolver. Exato. E calma. Resolve um por vez. Mas resolve ele. Porque às vezes o que eu vejo assim, né? E aí eu falo assim, eu também tô dentro do balde, né? Claro. A gente tem, né? Eu tenho uma aluna aqui que comenta assim, olha, eu já tô com esteatose hepática, eu preciso fazer a minha alimentação, né, o meu treino personalizado e tal. Eu faço, e aí da hora que eu passo um mês que eu tô fazendo, começo a ver os resultados, eu começo a me sabotar e eu paro, né? E aí qual o problema que você quer resolver? É o de ter uma cirrose lá na frente ou é agora de ter que treinar o dia que você tá com preguiça? Isso. De ter que comer o brócolis que você não tava afim de comer e, mas eu vou colocar um pedacinho aqui hoje, né? Então, acho que também tem a ver com a gente entender qual problema a gente quer resolver. Porque se você não resolve esse problema hoje, amanhã você vai ter um outro, que pode ser pior.
E eu não acredito muito nesse lance de equilíbrio, né? Porque o equilíbrio é o que você dá foco todos os dias, né? Então, assim, vai ter momentos que eu vou estar trabalhando mais. E o meu equilíbrio vai ser gastando 70% do meu dia no trabalho, 20% no meu sono e 10% na minha família. E talvez num outro momento eu vou estar gastando 60% no meu trabalho, 30% com a minha família e 10% no meu sono, sei lá. Então, assim, esse equilíbrio, na verdade, ao longo da vida, que é o que eu falo, a disciplina não é todo dia a mesma coisa, não. A disciplina, ela é assim. É o copo meio cheio, meio vazio, meio cheio, meio vazio. É você tentar, de fato, dar o seu 100% naquilo que você tem hoje. Então, e você fazer aquilo. Então, hoje, eu tô vendo que eu tô muito bem, eu vou tentar dar o 100% aqui em cima do copo. Cara, eu não dormi direito, eu não sei o quê, eu não vou fazer o treino da minha vida. Porque se eu fizer, eu vou me quebrar. Então eu não vou ter a melhor alimentação no planeta. Mas eu dei o meu 100% aqui no copo meio bem mais vaziozinho, dei. Pô, tá tudo bem também. Isso vai tocar sua autoestima, isso vai te trazer mais confiança. E, de novo, faça o básico bem feito. Você não tá nem arrumando sua cama, porque hoje você tem uma pessoa que arruma para você. Aí você não arruma o seu armário. Então você foi delegando coisas ao longo da vida e no final, lógico que você não vai conseguir. Você não tem autonomia nenhuma sobre a sua vida. E você é um adulto, mas na verdade você é uma criança, na verdade. Porque você vai lá e faz a roupa do seu filho, faz não sei o que do filho. Estão fazendo a mesma coisa com você. Mas só que você tem 40, 50, 60 anos. Então, quando você começa a trazer essa autorresponsabilidade, que é uma delícia, eu arrumo minha cama, eu escovo meus dentes, eu me arrumo, eu faço. E, cara, eu vou lá e faço minha atividade física. E são nesses momentos que você fala, puta, cara, a hora que você termina, você fala, pô, eu sou F, né? Eu sou treta, né? Ainda mais quando tá chovendo, frio, nesse frio agora. Você vai lá, fui no parque hoje 6:30 da manhã, a hora que eu terminei, eu falei, pô, menos gente, tudo, você fala, cara, eu sou muito treta. E é muito legal isso, você sentir essa sensação de falar, pô, eu posso um pouco mais. Então, aquele 1% a mais todos os dias é 1% dentro da sua realidade do dia. Tenta um pouquinho a mais. E tenta um pouquinho a mais. As pessoas estão acabando o casamento rápido, estão perdendo a resiliência, elas estão perdendo, né, assim, tá difícil, não quero. Por que isso? Estão perdendo a fé, porque estão perdendo a espiritualidade, porque estão tendo relações mais superficiais e menos verdadeiras. Então, se você tem uma estrutura sólida, a probabilidade de você dar continuidade, porque senão vira um castelo de cartas. Atingir, morreu. Aí tem que reconstruir tudo de novo. E aí você vai virando isso aí é o projeto verão. Aí você fala, nossa, que é difícil. Todo ano é o projeto verão, né? Pô, chega de projeto verão. Já há 20 verão. anos a pessoa... Pô, faz um ano, uma coisa mais cadenciada, mais tranquila para você. Não se mata 3 meses. Se mata um pouquinho menos ao longo dos anos, né? Fica muito mais dilui, de boa. Né? Isso, dilui. É muito mais tranquilo. Ao invés de você tomar um porre, tomar 2 garrafas de gin, pô, toma um pouquinho por mês. Pronto. O corpo vai sofrer menos, vai ter menos choque no corpo e vai fazer muito melhor para você ao longo da vida. Isso vai te trazer muito mais qualidade, né? Demais, top. Sérgio, fala. Pra gente encerrando aqui. Vamos lá. Quais são as suas... A gente falou de meta, né? Sim. Falou de disciplina, consistência. Quais são as suas metas e projetos aí para o futuro? Vamos lá. Eu estou pensando em de verdade sair de São Paulo para ter mais qualidade de vida. Então isso é uma coisa que eu venho refletindo há uns anos. Eu acho que está um processo bem transformador para mim, né? Porque eu tenho uma boa qualidade de vida aqui em São Paulo, mas já minha esposa, para minha filha, é mais complexo porque eu não uso carro em São Paulo, mas elas usam. Então tá bem duro assim. Eu ando de scooter para qualquer lugar, então tudo é rápido para mim. E clube, então a gente que tem clube, tudo é uma delícia, assim, né? Mas eu quero muito poder aplicar né, crescer mais a estrutura da Alcor, né, que eu acho que é isso que a gente trouxe como missão dentro das empresas. A gente está fazendo agora um trabalho muito legal já em várias empresas, mas de fato ter uma disseminação maior. Fazer minha atividade física cada vez mais direcionada para eu conseguir jogar melhor tênis ainda em alto nível, que eu estou jogando, mas dar continuidade a isso. E assim, eu não tenho muitos grandes projetos de ter as coisas, eu acho que cada vez mais eu me desenvolver como ser humano. Então, poder impactar as pessoas, poder ter as relações com meus amigos, poder viver ainda com a minha família o máximo possível, poder ser um exemplo para minha filha o máximo que eu puder. E, cara, e de verdade, eu acho que eu escutei isso da minha mãe muito na minha vida, que eu acho que
O sucesso de verdade para mim, ele é, se pensar em projeto, é eu deitar todo dia a cabeça no travesseiro e ter paz, assim, e falar, cara, eu dei o meu melhor hoje. Então, se eu tiver isso todos os dias, eu acho que é meu projeto de vida, assim, é poder dormir em paz. Legal. E eu tenho dormido. Demais, top. Para finalizar, qual conselho você daria pra mulherada que tá buscando melhorar a vida delas, a qualidade de vida, seja no aspecto pessoal, profissional? Antes de cobrar dos outros, vê se você tá dando tudo aquilo que você cobra pra você. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então a gente cobra muito do marido, a gente cobra muito do nosso parceiro, da nossa parceira, dos nossos chefes, dos nossos filhos. Será que você dá tudo isso que você cobra? Então acho que a primeira coisa é você trabalhar o seu autoconhecimento. E aí o autoconhecimento, cada um tem o seu, cada um tem sua jornada. Ame a sua jornada, porque é o que eu falo, se você não ganha, você aprende. Não se preocupe só em ganhar ou perder, e se preocupe de fato em aprender. A vida é um lifelong learning, é um aprendizado contínuo. Sim. Seja a pessoa mais burra da escola, da classe. Ah, mas como assim? Você vai ser a pessoa que mais vai perguntar, que vai mais ter curiosidade. Tenha curiosidade da vida. Vocês têm aqui um monte de acesso à informação. Busque informação de qualidade, com bibliografias de qualidade, com profissionais de qualidade. Cai fora de charlatanismo, cai fora de projeto de curto prazo. Ah, porque eu estou fazendo esse procedimento aqui por causa disso. Para de olhar para os defeitos, começa a olhar para as suas qualidades. Né? Então eu falo que a gente não tem defeito, a gente tem limitações, que tudo é trabalhável nessa vida. Só basta você jogar uma energia para trabalhar em cima daquilo. Então, se cobre menos no ponto de vista de se chicotear, mas se cobre sim ser uma pessoa melhor, e ser um indivíduo melhor e um cidadão melhor, né? Então, para você de fato poder ter relações melhores, veja com muita qualidade as suas relações. O ambiente que você vive, isso vai influenciar a sua vida, vai influenciar a sua saúde e vai influenciar muito as suas decisões. Demais. Isso é real, né? O ambiente é muito importante. É muito importante, o ambiente que a gente tá. Mas você está no ambiente, não é ele que está em você. E você tem o livre-arbítrio de falar, cara, tô fora, Exato. tô fora. A gente tem essa possibilidade. E eu acho que o mais legal, assim, que a gente falou aqui hoje é a gente tem a opção. Isso. A gente entender que a gente tem a opção. Por mais que não seja natural a gente escolher aquela alternativa ou essa, né? A gente saber que tem a opção e aí agora você poder se conhecer melhor e escolher, né, outras opções. Não, e a mulher hoje tem muito mais espaço do que tinha 10, 20 anos, 30 anos atrás. Pelo amor de Deus, hoje a mulher ela pode dar a opinião dela, ela pode tomar decisões, que é maravilhoso. Mas muitas vezes eu falo que assim, quando a gente tem você dá uma Ferrari para quem acabou de aprender a dirigir, não né, é um muitas bom sinal. vezes, a pessoa não consegue manejar aquilo, né? Então, quando é a mesma coisa do conhecimento, né? Que a gente tá falando aqui, né? A gente tem uma quantidade enorme de conhecimento disponível, mas a gente não sabe o que fazer e muitas vezes as pessoas não sabem qual é o conhecimento embasado, qual não é, né? Outro dia eu tava lendo uma pesquisa que parece que mais de 50% da população brasileira não sabe distinguir quando você tem uma fake news ou não. Né, não sabe distinguir. Porque falta a questão educacional mesmo no país, né? Mais da metade da população brasileira é um analfabeto funcional. Então imagina, não sabe interpretar um texto. Não sabe interpretar. E aí isso dificulta muito, né? Mas a gente entender que a gente tem a opção também eu acho que faz diferença. Muito. E você pode optar por não estar assim do jeito que você está hoje, né? De estar melhor, de estar diferente. E você não é isso. Exato. Você está. Exato. Sempre isso. Ah, eu sou assim. Não, você está assim. Você fala que você é isso porque você não tem a coragem de fazer as mudanças que você precisa fazer. Então você está assim. Se você quiser estar de outro jeito, você vai precisar fazer outras coisas, porque senão a gente vai falar a insanidade do Einstein, que é querendo resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Legal. Exato. Pô, muito obrigada, Sérgio. Obrigada. Show de bola. Obrigado. Obrigada de verdade. Se a pessoa quiser te encontrar, conhecer mais o Core, como é que eles fazem? Eu tenho o Instagram, né? O LinkedIn também, Sérgio Bruni. No Instagram é SM Bruni.
E Alcor é ukor, né, .com.br. Lá a gente tem também palestras, mentorias, imersões, treinamento, desenvolvimento corporativo. E a gente criou um índice, né, que nem eu falei, então a gente tem todo um diagnóstico e depois, a partir desse diagnóstico a gente cria trilhas de desenvolvimento personalizadas. Pô, que legal. Com E essa curso. pessoa individualmente quiser, ela também pode? Ou é só corporativo? Agora tá só no corporativo, mas se tiver entrando a gente aplica, lá a gente conversa também, mas Legal. é mais basicamente Mas pode no falar pro corporativo. patrão aí, galera. Né? Ajuda bastante. Legal. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do podcast. Se você gostou do podcast, já comenta aqui embaixo, manda sua dúvida, a gente vai respondendo aí ao longo da semana também. E se não gostou também, por favor, Sim. com as críticas construtivas que a gente cresce. Então, por gentileza, se quiser outro assunto, também estou super à disposição. Demais. Obrigada pela presença aí. Eu acho que, a galera curtiu bastante. Eu também aprendi várias coisas legais. Galera, um beijo pra vocês. Já se inscrevam aqui. Episódio a cada 15 dias pra vocês aqui no canal. Até o próximo.